Muito boa tarde a você que nos acompanha. Vamos continuar com mais notícias desta sexta-feira. O aplicativo Celular Seguro completou hoje um mês de lançamento. Desde então, a ferramenta registrou quase 12 mil alertas de roubo ou perda. Entre os 925.355 aparelhos cadastrados, 11.542 alertas de bloqueio foram feitos. Os principais motivos de bloqueio foram roubo, com 5.231 ocorrências, furto, com 3.797 registros e outros, com 589 registros. Os estados com mais ativações do celular seguro foram São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. E o período com maior incidência de casos de roubo foi entre as festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Vale lembrar que, com o aplicativo, quem tiver o celular roubado ou furtado poderá avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e alguns bancos. A ferramenta está disponível para Android, iOS e navegadores como Google Chrome e Microsoft Edge. E olha só, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Uma situação que pede disciplina para que não se torne uma inadimplência. Por isso é bom ficar atento aos cursos que os bancos vão oferecer a partir de julho sobre como lidar com as finanças. Quando o assunto é educação financeira, nós brasileiros deixamos um pouco a desejar. Muitas vezes, nos falta mesmo dinheiro, mas em outras, o empecilho é o tempo. Sincero, a correria do tempo não nos permite colocar em prática. O Jonathan costuma colocar tudo na ponta do lápis para ficar em dia com as finanças. Eu tento me programar, tentar assim, pesquisar a questão dos preços, me programar, por exemplo, fazer uma viagem, quanto vai gastar, tentar economizar para a gente não passar apurado, né? Seja como for, o fato é que a maioria da população está endividada. No Brasil, o índice chega a 60%. Em Campo Grande, por exemplo, são quase 200 mil pessoas. Mas a partir do segundo semestre, esses números podem começar a mudar. Isso porque os bancos terão de ensinar aos clientes sobre educação financeira, assunto que não tratamos há tempos. 20, 30 anos atrasados, porque o endividamento não é de agora. Então nós temos a taxa de juros do Brasil das maiores há mais de 40 anos, eu acompanho, então a gente vê que a taxa de juros, ela realmente é o principal fator de endividamento. A organização do orçamento funciona praticamente como um semáforo. Tem o verde, que é quando você tem uma reserva ainda para gastar, depois vem o amarelo. Nessa hora, acende um sinal de alerta. E o vermelho. Nessa hora, é hora de parar e repensar na sua situação financeira. Para o economista, o ideal é que esta educação comece já na infância. O Felipe já sabe bem o que quer. Guardou o troco da empada para uma futura compra. Guardar para mim juntar e comprar outros. Mas você vai comprar mais o quê? Comprar minha mochila para mim voltar à aula. E você já está juntando a grana já? Já a Kemily costuma ensinar para as filhas, Giovana e Brenda, de 2 e 5 anos, brincando de depositar moedinhas num cofrinho. Eu ensino elas a aprender, a primeira coisa, a economizar. E que primeiro a gente trabalha para depois conseguir o dinheirinho. Aí a gente vai lá, quando elas tá boazinha, a gente dá um agrado para elas e a gente tem um cofrinho que deixa separado para elas. Agora é o Minuto da Economia de hoje. O medo de perder o emprego este ano foi apontado por uma pesquisa como uma das maiores preocupações de quase a metade dos trabalhadores de 105 países do mundo. O levantamento feito por uma consultoria com 27 mil pessoas mostrou que a insegurança é provocada principalmente pela crise global e a onda de inflação que atinge a maior parte do planeta. O resultado disso é a mudança de comportamento. Depois da pandemia, por exemplo, o trabalho em casa passou a ser um dos mais cobiçados. Agora as empresas não querem. Passaram a oferecer o híbrido, misturando o presencial e o home office, e a maioria decidiu voltar ao regime antigo, com ponto de entrada e saída e tudo mais. E o que acontece é que os funcionários aceitam exatamente pelo temor do desemprego. Ainda mais que a todo momento surgem novos levantamentos que não deixam as pessoas muito animadas com as perspectivas no mercado. Como outro levantamento divulgado no Fórum Econômico Mundial, revelando que as reuniões para tomar decisões e a troca de e-mails
dão mais prejuízo do que resultados. Tudo bem que são momentos chatos, mas a solução apresentada para isso, mais uma vez, foi utilizar a inteligência artificial. Deste jeito, é para ficar com medo mesmo. Aproveitando esse assunto de emprego e inteligência artificial, tem um estudo do Fundo Monetário Internacional que mostrou que 40% dos trabalhos do mundo serão afetados pela tecnologia. Uma parte dos profissionais pode até se beneficiar, mas grande parte será prejudicada ou até mesmo substituída. O relatório do FMI mostrou que nas economias avançadas, cerca de 60% dos empregos poderão ser afetados pela inteligência artificial. Já naquelas que ainda estão em desenvolvimento ou nos países de baixa renda, a proporção é menor, cerca de 40%. Nessas regiões, as transformações vão demorar mais tempo para serem vistas. Mas isso não quer dizer que não vão acontecer. De todos os empregos que serão afetados pela IA, metade encontrará formas de se beneficiar com o uso e podendo até mesmo aumentar sua produtividade. Para a outra metade, as ferramentas vão executar tarefas que atualmente são realizadas por nós, seres humanos. Isso pode reduzir a demanda de trabalho, levando a salários ainda mais baixos e com poucas contratações. Alguns empregos podem até mesmo desaparecer. Vale lembrar que muitos países não possuem infraestrutura ou força de trabalho qualificada para aproveitar os benefícios da inteligência artificial. Os trabalhadores que possuem uma condição financeira estável poderão se especializar e aproveitar a IA. Com isso, aumentarão seu salário e sua produtividade. Já o cenário entre os mais pobres é diferente. Quem não conseguir acompanhar a ferramenta será deixado de lado e provavelmente trocado por uma máquina. As chances de uma agitação social também são grandes. Os trabalhadores mais jovens e com pouca experiência poderão aproveitar a tecnologia para aumentar sua produção, enquanto os trabalhadores mais velhos vão lutar para acompanhar os avanços. Ainda assim, segundo economistas do banco Goldman Sachs dos Estados Unidos, a estimativa é de que com a adoção total da inteligência artificial, o PIB mundial aumentará em cerca de 7% no período de 10 anos. Muita gente não consegue começar o dia sem antes tomar aquele cafezinho. Não é à toa que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas essa questão de precisar de um café para se sentir mais ativo ou espantar o cansaço tem uma explicação. Especialistas fazem um alerta para a quantidade consumida, já que altas doses podem ser prejudiciais à saúde, inclusive viciar. Opa, desculpa. Olha, para lidar com a correria, a rotina de trabalho, estudos e outros compromissos, muitos recorrem ao cafezinho, uma das bebidas mais tomadas no mundo e um dos principais estimulantes. O café age no corpo enganando o cérebro através da cafeína. No corpo, a substância estimula o raciocínio e a memória e tem poder de fazer o sono passar. Muito cuidado, hein? Os especialistas alertam que o consumo exagerado pode gerar problemas de saúde grave e também pode causar arritmia cardíaca, ansiedade e, sim, dependência. Entidades como a Organização Mundial da Saúde e a Food and Drug Administration, a FDA, dizem que o consumo moderado gira em torno de 200 a 400 miligramas de cafeína por dia, o que seria equivalente a 2 até 4 xícaras de café. Especialistas indicam que o ideal é evitar o consumo após as 15 horas. E não é só no café que encontramos a famosa cafeína. Ela também está presente em energéticos, refrigerantes, chocolates e até em remédios. Mas antes da cafeína, precisamos falar da adenosina, que é um neurotransmissor produzido pelo próprio corpo. Ele vai sendo liberado à medida que a energia vai sendo gasta ao longo do dia. E a cafeína, que leva de 15 a 40 minutos após a ingestão para ser absorvida pela corrente sanguínea, acaba se ligando a receptores cerebrais, de certa forma, enganando o cérebro e dá aquela acordada. O estímulo provocado pela cafeína pode durar até 6 horas. E há duas consequências para quem costuma tomar muito café. Uma é a tolerância. O organismo começa a metabolizar mais e a quantidade de adenosina aumenta.
E aí você vai precisar começar a tomar cada vez mais café para sentir o cansaço ir embora. E a segunda é a abstinência. Se você está acostumado a tomar café todos os dias em determinado horário e quando você não toma, começa a sentir falta. Com isso, podem surgir sintomas como cansaço, sonolência e até irritação. Então vamos ficar atentos, principalmente que no Brasil há quem diga que o dia não começa antes de uma xícara de café. Servido? Tá aí. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho com o Kleber Werneck às 18h30. Às 10 da noite eu volto ao vivo e espero por você. Obrigada pela companhia. Tchau.